suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. Bom dia! Graças a Deus estamos reunidos nesta belíssima manhã de segunda-feira, hoje 2 de março, hoje comemora-se o Dia do Turismo. E nós que fazemos o programa Opção para a Vida, a partir de hoje convidamos a todos vocês, telespectadores, para viajar conosco através da nossa 12ª excursão, realizada de 21 de fevereiro a 2 de março. O programa Opção para a Vida também realiza e promove excursões à Terra Santa. Este ano nós levamos 30 irmãos em parceria com o pastor Robson da Igreja Nova Vida. E nós estivemos visitando Israel durante esses 12 dias, somente Israel. Fomos a lugares onde nós, em viagens anteriores, excursões outras realizadas, nós ainda não visitamos, não havíamos visitado. Porém, nesta excursão, você vai viajar conosco e vai conhecer estes lugares por onde nós estivemos. Contamos esse ano com a guia turística Aline, ela é brasileira, filha natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, mas naturalizou-se em Israel. Hoje ela é cidadã judia e é uma exímia guia turística. Ela esteve conosco em uma outra excursão e desta vez também nos acompanhou. Tivemos uma viagem muitíssimo abençoada. Inclusive, eu quero de antemão avisar a todos os nossos telespectadores que nós já estamos agendando a nossa próxima excursão para junho, anote aí, junho de 2022. Portanto, você que não viajou conosco terá a oportunidade de se programar para junho de 2022. Portanto, nesta manhã você vai ter a oportunidade, você que não viajou conosco vai ter a oportunidade de viajar através destas imagens. Nós saímos de Recife até São Paulo, Guarulhos, tomamos um voo para Paris, onde fizemos uma conexão de um outro voo em uma outra aeronave para a cidade de Tel Aviv, capital do Estado de Israel. Então nós vamos viajar conosco através desta nossa 12ª excursão do programa Opção para a Vida. Inclusive, vários irmãos que nos acompanharam já estão se programando para voltarem conosco em 2022. Quem sabe você terá a oportunidade também de formar esta 13ª excursão à Terra Santa. Antes, porém, nós vamos orar, vamos agradecer a Deus por este início de dia, começo de mês. Estamos iniciando o terceiro mês do ano, primeiro trimestre do ano de 2020. Então nós vamos orar nesse instante. Pai, obrigado por esta manhã, quando nós estamos juntos outra vez para a realização de mais um programa, Opção para a Vida, que Tu se digne de abençoar a cada telespectador que está conosco, para que eles possam viajar e também sentir as emoções desta nossa 12ª excursão à Terra Santa. Abençoe a cada amigo que está conosco, tanto na TV Canal 11, TV Maior, como na TV Master, Canal 20, como também no YouTube. Abençoe a todos quantos nos acompanharão e estarão viajando conosco através destas imagens. Nós te rogamos as tuas bênçãos sobre cada amigo, sobre cada família que nos acompanha e nos assiste agora, em nome de Jesus. Amém. Eu convido você a começar, a partir de hoje, viajar conosco através destas imagens.
descanso tão boa. Obrigado por estarmos aqui, por termos essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede. Obrigado por Aline, por Davi, Senhor, pela vida de cada um que está aqui. Nós te bendizemos, pedimos a tua boa mão sobre nós nesse dia. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom dia, paz a todos. Vamos ler um salmo. Esse salmo que eu gosto muito, do Salmo 27, versículo 4, diz assim: uma coisa peço ao Senhor e o buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da minha adversidade, Ele me acolherá no seu pavilhão, e no recôndito do seu tabernáculo me colherá. Uma coisa eu peço ao Senhor e buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias. Era esse o recado. Amém? Bom dia. Shalom. Ninguém acordou ainda? Shalom. Agora sim. Então, pessoal, bom dia. Boker Tov. Boker Tov, bom dia em hebraico. Olha aqui à nossa direita. A gente consegue agora ver muito bem aqui o Mar da Galileia. Do outro lado do Mar da Galileia, vocês conseguem ver algumas montanhas um pouco escondidas pela neblina. Aquelas montanhas são as colinas do Golã. Quer dizer, um lado do Mar da Galileia é a Galileia, do outro lado é o Golã. Lembrando como a gente estava falando ontem, aqui a Galileia administrada por Herodes Antipas, nos tempos de Jesus, e o outro lado administrado por Herodes. Alguém lembra? Qual? Muito bem, ponto. Herodes Filipe, as colinas do Golã. Agora, Jesus viveu a maior parte da vida dele em que cidade? A maior parte. Nazaré, pessoal, não tem que ter medo. Vamos lá, em que cidade ele viveu a maior parte da sua vida? Nazaré. Nazaré, muito bem. Jesus vai nascer em Belém, vai começar a matança das crianças inocentes, a família foge para o Egito, e eles vão ficar no Egito por volta de 2 anos, e quando Jesus tem por volta de 2 anos, eles voltam a Israel e começam a viver em Nazaré. E aí Jesus vai viver em Nazaré dos seus 2 anos até mais ou menos os seus 30 anos. E quando Jesus começa o seu ministério, logo depois que ele começa, ele se muda para outra cidade, que é Cafarnaum, pessoal, sim. E onde fica Cafarnaum? À beira do Mar da Galileia. A gente vai conhecer Cafarnaum mais tarde, e por isso o ministério de Jesus vai ser em volta do Mar da Galileia. E por isso que vocês vão ver hoje, pessoal, aqui a gente vai pegar o ônibus, visitar um lugar, subir no ônibus, viajar 10 minutos, desce no outro, viaja mais 5 minutos, viaja mais 15 minutos, quer dizer, tudo é muito, muito perto aqui. Porque é tudo em volta da cidade de Cafarnaum. O nosso primeiro ponto do dia, que a gente vai visitar, na cidade, o primeiro ponto que a gente vai visitar é o Monte das Bem-aventuranças, onde Jesus vai ensinar o Sermão da Montanha. Quando a gente estiver lá em cima, a gente vai fazer a leitura do sermão também. Mas quer dizer, a gente vai subir para a montanha onde Jesus vai fazer o sermão. Por que Jesus decide fazer o sermão numa montanha? Para que fazer todo mundo subir a pé? Naquela época não tinha ônibus. Qual o sentido? Primeiro, quando tu tá falando para uma multidão, usar a montanha como se fosse um teatro, como um anfiteatro natural, e assim facilita tu conseguir se comunicar com muito mais gente. Lembrando que quando Jesus está no seu ministério aqui na Galileia, ele já é conhecido e ele junta multidões. No caso do Sermão da Montanha, a gente não tem um número escrito exatamente de quanta gente tinha, mas um lugar bem próximo é onde aconteceu a multiplicação dos pães e dos peixes. Quer dizer, Jesus desce do barco numa área deserta, não é para ter ninguém ali, e de repente as pessoas começam a ouvir que Jesus foi para lá, e um começa a contar pro outro, e junto uma galera, e ali tem 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, assim, espontaneamente, sem marcar nada. E
Sermão da Montanha não vai ser diferente. Ele sobe uma montanha que na época não tinha nada. Hoje em dia tem uma igreja no local, mas na época não tinha nada, um local aberto. E também, provavelmente, centenas, se não milhares de pessoas vão se sentar em volta dele para ouvir. Além disso, montanha é uma questão simbólica. Quer dizer, no Monte Sinai vai ser onde Moisés recebe as leis de conduta para o povo. E agora Jesus de novo sobe numa montanha também para receber as leis. O Sermão das Bem-aventuranças também é uma questão de regras de conduta, mas não tão simples como não vai matar, não vai roubar, mas sim regras de conduta mais de ética e de moral. Quando a gente ouvir o Sermão da Montanha, pensem também nisso. E ele vai falar dos bem-aventurados. Bem-aventurados que têm fome, sede de justiça. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados. Bem-aventurados no caso quer dizer benditos. Ele abençoa e aí ele fala a característica daquelas pessoas que vão ser abençoadas. E a gente vai contar no total 8 bem-aventurados. E por isso a igreja que vai ser construída no Monte das Bem-aventuranças, ela é uma igreja octagonal, ela tem 8 lados. E cada lado é dedicado a um dos bem-aventurados. Mas não só essa igreja. Na época bizantina, em Israel, era bem comum aqui na Galileia fazer igrejas octagonais, também por causa dos bem-aventurados, não só no Monte das Bem-aventuranças, mas outras várias igrejas aqui da região também eram octagonais. E agora uma explicação importante que vai valer para 90% das igrejas que a gente vai visitar. A gente vai chegar no lugar e vocês vão olhar a igreja e vão dizer: Aline, essa igreja não tem 2000 anos. E a resposta é: realmente ela não tem. Nos tempos de Jesus tinham igrejas? Não existiam igrejas nos tempos de Jesus. Jesus pregava em diferentes lugares. Então Jesus vai pregar em lugares abertos, como no caso do Monte das Bem-aventuranças, como ele vai orar no jardim de Getsemane, que é um jardim, quer dizer, muitos lugares ele vai escolher que são abertos. Ele vai também escolher pregar dentro de sinagogas ou fazer milagres também em outros lugares. Então tinha o que tinha nos tempos de Jesus. No caso do Monte das Bem-aventuranças era uma montanha relativamente aberta e descampada. E já que Jesus prega nesse lugar, o monte vai se transformar num local importante, num lugar santo. Agora, com a vinda de Jesus nasce o cristianismo. Mas os 300 primeiros anos, o cristianismo vai ser uma religião proibida e perseguida pelo Império Romano. Então, se pode construir igrejas? Não. Quando tudo isso vai mudar? No ano de 324, quer dizer, 300 anos depois de Jesus quase ser crucificado e subir aos céus, ressuscitar e subir aos céus, quase 300 anos depois vem Constantino. Constantino, ele era o imperador de Roma, ele se converte ao cristianismo e agora, já que o imperador é convertido, a primeira coisa que ele vai fazer é terminar com as perseguições dos cristãos e depois transformar o cristianismo na religião oficial de Roma. E agora, já que os cristãos têm liberdade, se pode começar a construir igrejas. E aí se começa a construir igrejas no Império Romano todo e obviamente também em Israel, em todos os lugares por onde Jesus pregou, por onde Jesus ensinou, por onde Jesus fez milagres. E a partir do ano de 326, o pessoal se constrói igrejas aqui em Israel. E essas igrejas são as igrejas bizantinas. Por isso, quando vocês ouvirem eu falar muitas vezes bizantinos são os primeiros cristãos livres da Terra Santa. Então aí do ano 326, do ano 400 e poucos até 500 e pouco, essa é a época das igrejas bizantinas. E essas igrejas vão ficar de pé até quando? Até as invasões do Oriente, as invasões árabes, e os muçulmanos vêm e destroem todas as igrejas. E essas igrejas vão ficar em ruínas nos próximos séculos. No ano, e a gente está falando aí já no ano de 1096, quer dizer, já faz 400 anos que as igrejas estão em ruínas, o Papa decide chamar os cruzados. Eu não apoio tudo que os cruzados fizeram. Tem muita coisa ruim que foi feita no caminho,
Mas a ideia dos cruzados é uma ideia válida. É voltar para Israel, reconquistar a Terra Santa e reconstruir as igrejas. E é exatamente isso que eles fazem, mais algumas coisas no caminho. Então eles vêm e em 1099 se chega em Israel e se reconstroem as igrejas, e aí a gente tem todas as igrejas cruzadas de Israel que vão ficar de pé durante 200 anos até que os muçulmanos voltam, destroem de novo as igrejas vão ficar destruídas de novo até os tempos modernos. As igrejas só vão ser reconstruídas nos últimos 150 anos. Então, praticamente todos os lugares que a gente for, talvez com exceção de 2 igrejas que a gente vai ao longo da viagem, todas as outras a gente vai chegar e a gente vai ver uma igreja moderna. Uma igreja às vezes de menos de 100 anos. Por exemplo, aqui no Monte das Bem-aventuranças, a igreja tem por volta de 90 anos, mas embaixo dela tem restos de uma igreja cruzada, e embaixo da igreja cruzada tem restos de uma igreja bizantina. E tudo isso sobre o monte onde Jesus ensinou. E por isso a gente vai ver as camadas. Tem lugares que a gente inclusive consegue ver as camadas mais antigas. Aqui no Monte das Bem-aventuranças vocês não vão conseguir ver muito bem, mas vai ter igrejas que a gente vai conseguir ver muito bem a parte bizantina também. Ok? Então, no tempo de Jesus, depois os tempos bizantinos, de mais ou menos 1500 anos atrás, depois os tempos cruzados, de mais ou menos 1000 anos atrás, e depois os tempos modernos, mais ou menos de 100 anos atrás. São essas camadas históricas que tem na maior parte dos lugares. Aqui tem uma pequena escavação arqueológica e aqui a gente vai ver outra escavação arqueológica. Essa escavação arqueológica é a cidade de Migdal, também conhecida como a cidade de Magdala. E Magdala é como a gente chama a cidade de Madalena em português. Aqui viveu quem? Maria de Magdala, ou Maria Madalena. Nos tempos antigos, as pessoas não tinham sobrenomes. A pessoa era conhecida ou pela cidade onde vivia, a cidade onde nasceu, ou a profissão. Por isso, quando chamam de Jesus o Nazareno, ou também Jesus o Galileu. Porque Jesus, a cidade, viveu a maior parte da vida dele na cidade de Nazaré, é da região da Galileia. Por exemplo, a casa onde Pedro se hospedou em Jaffa é a casa de Simão, ou curtidor. Por que curtidor? Porque a profissão dele é ser curtidor, ele curtia couro. Simão Cirineu é porque ele era da cidade de Cirene. José de Arimateia é a cidade dele. Então a gente vê isso nos tempos antigos, e por isso Madalena não é o sobrenome dela, sim, Madalena é a cidade de Migdal. Isso aqui é recente, né? Essa escavação é recente. O terreno foi comprado pela igreja no ano de 2007. Se encontrou a cidade em 2009. Quer dizer que há 11 anos atrás ninguém sabia onde era Madalena. E a gente encontrou a cidade, a gente encontrou ali uma sinagoga dos tempos de Jesus, e provavelmente uma sinagoga onde Jesus pregou também. A gente sabe que Jesus pregava nas sinagogas aqui da região, então provavelmente naquela sinagoga das escavações arqueológicas é onde ele pregou. Porque estão vendo aqui à esquerda, essa cidade aqui à esquerda é a cidade moderna de Madalena. O que acontece é que a cidade bíblica foi destruída, e foi destruída de maneira tão terrível. Tá falando que na época os romanos mataram e tinha sangue correndo pelas ruas da cidade. Foi uma experiência muito, muito traumática, e por isso ninguém quis reconstruir em cima dessas ruínas, esse lugar cheio de sangue, cheio de morte. Não quiseram reconstruir a cidade no mesmo lugar, e por isso eles se mudaram alguns quilômetros e reconstruíram em outro ponto. E a gente sabia disso, então a gente sabia que aqui a cidade reconstruída de Madalena, e que a cidade original estava em algum lugar por aqui, mas a gente não sabia exatamente onde, até que se fizeram as escavações arqueológicas, e em 2009 se conseguiu constatar que realmente lá é a parte bíblica, é a parte que Jesus conheceu. A igreja que comprou o terreno. A igreja que comprou é o Vaticano. Tá, a igreja, ela comprou já sabendo... A igreja não comprou sabendo. Vamos dizer o seguinte, tu sabia que era algum lugar por aqui, Sim. Tu sabia que era próximo do mar, mas eles compraram o único terreno que alguém estava disposto a vender para eles, porque não é que assim é fácil comprar um terreno gigantesco no meio do nada, no meio do Mar da Galileia, não é que tem muitos terrenos aqui à venda.
providência de Deus. Então eles, por um acaso ou não, depende de como a gente vê, a única pessoa que estava disposta a vender o terreno era justamente quem estava sentado em cima de Madalena, e era uma praia, tipo a galeria, tinha guarda-sol, cadeira de praia, tipo, era uma praia. A praia se chamava Havaí. É. Quem sabia que onde ficava a praia do Havaí era a Madalena Bíblica. Não tinha como saber. Porque se soubesse, Israel teria pego e transformado no parque arqueológico. Então, provavelmente uma torre chamativa da entrada da cidade. Qual cidade é aquela? Aquela cidade de torre. Então, cidade de torre pela cidade de torre. Mas todos os nomes têm algum significado. Por exemplo, acho que tem algum Jacó no grupo. Não? Jacó. O nome dos patriarcas, o nome original em hebraico é Yaakov. O que quer dizer? O que quer dizer? Yaakov quer dizer calcanhar. Akev, até os dias de hoje, a calcanhar. Porque quando Jacó nasceu, ele nasceu agarrado no calcanhar do irmão. Então o nome é que ele está agarrado no calcanhar. Simples assim. Então, se não tem Jacó no grupo, vamos pensar Salomão, por exemplo, Shlomo. Vocês conseguem ver a similaridade de Shlomo com Shalom? Shlomo quer dizer a paz dele, porque o rei Salomão foi o rei da paz. Davi. Alguém? Motorista. Davi. não tenho. Davi, não, contou, vai imitar o Diamantimoto. Davi quer dizer amado. Por exemplo, aquele versículo bíblico: eu sou do meu amado para mim. Ani le dodi, dodi como Davi, ani le dodi, vedodi li. Davi quer dizer amado. Em hebraico se trocam as vogais, as consoantes são sempre as mesmas, se trocam as vogais. Então Dodi e Davi é a mesma palavra. Jesus, qual o nome de Jesus em hebraico? Yeshua. E o que Yeshua quer dizer? Deus salva. Salvador. Por isso, pensem quando o anjo Gabriel chega a Maria e diz: Maria, tu vai dar luz ao menino e o teu menino será chamado o Salvador. Pensem que... Porque é importante, porque ele não está simplesmente dizendo o nome dele, está também dizendo a função dele. Quer dizer, está nascendo agora o Salvador. E o outro nome de Jesus é Mashiach, quer dizer Messias. Sim, Messias é a brasileiração de Mashiach. A tradução literal quer dizer ungido. Meshichá é ungir. Então, quando tu diz Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, ou Jesus ungido, é a mesma coisa em diferentes línguas. Ungido em português, Mashiach em hebraico e Cristo em grego. Cristo também quer dizer ungido, só que em grego. Emanuel. O que quer dizer Emanuel? Deus conosco. Não tem ninguém com nome bíblico aqui no ônibus? Ok, Rebeca é um problema. Rebeca é um problema. Porque Rebeca não é exatamente em hebraico o nome, então é um pequeno problema. Mas, bom, Sara também. Maria. Porque Sara nem Rebeca nasceram aqui. Maria é Miriam. Então o nome é Miriam. Miriam é o mesmo nome da irmã de Moisés. E tem uma discussão sobre o que quer dizer Miramá. Agora pensei, Miriam, Miramá. Miramá quer dizer um ponto alto, um ponto elevado. Então tem gente que traduz o nome como elevada, alguma coisa alta. Miramá. Agora, Emanuel. Maria elevada. Elevada ou alta. Mas não alta de sentido de a pessoa ser alta,
mas está no lugar alto. Ok, Emanuel quer dizer Deus conosco. É pena, no melhor desta nossa excursão, termos que fazer esta interrupção. Mas hoje você pôde ver que nós iniciamos a nossa excursão, deixando em aberto para que você amanhã continue viajando conosco através dessas imagens. Que todos fiquem com Deus, recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo e até amanhã. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti.